Muito boa noite. Estamos começando mais um programa O Outro Lado da Realidade. Como sempre, de praxe, mencionando os nossos apoiadores e patrocinadores. Top Art, tudo em decorações. Espaço Essencie para cursos, terapias. Alfascar, o que seja necessário para seu veículo, seu carro. Barbas Club, do Fábio Joel dos Santos. E o mais novo apoiador, Boria, tudo sobre os cabelos femininos. Shampoo, na qual, no último programa, teve 2 kits que se fez um tipo de competição. Quem compartilhava mais o programa iria adquirir. E foi as vencedoras Sandra da Silva e Susana Melo, na qual nós temos registros fotográficos. Esta é a Sandra. E como podemos ver que a loira pegou do kit loiro. E temos a próxima, que é a Susana Melo, que pegou o kit de cabelos cacheados. Deixaram o agradecimento à TV Líder do Vale, ao programa Outro Lado da Realidade e à empresa Boria por ter brindado aos espectadores, né? E depois esperemos que tenha algum retorno em áudio que acharam dos produtos. Ok? Muito bem, pessoal. Hoje vamos fazer um programa que na realidade é uma conversa, um assunto muito interessante. O tema de hoje é como aproveitar o momento que estamos vivendo. Para isso, estou com o meu amigo, irmão, e não vou dizer camarada, que já aí vai ficar que nem a canção. Meu querido Alexandre Moraes. Olá, pessoal. Obrigado, Lara, novamente pelo convite. É com muito prazer que estou aqui novamente no programa O Outro Lado da Realidade para conversarmos sobre um assunto que estamos muito na atualidade, que nós temos que aproveitar o momento. E qual é o momento que estamos passando neste momento? Na realidade, com toda essa pandemia, esses medos, não podemos ir para os extremos, não podemos ignorar o problema que temos. E também não podemos cair no fanatismo de morrer de susto. Sim. Baixar a imunidade e ficar apavorados, aterrorizados, não, meio termo. Mas isso nos está deixando muito mais tempo em casa. E é sobre isso que vamos conversar e na qual nosso querido Alexandre vai colocar umas ideias muito bacanas para que possamos aplicar e ter um melhor proveito em nossa vida, né? Sim. Há muito tempo atrás, nós aprendemos que devemos fazer com que passemos os nossos momentos na maior intensidade possível, né? E com essa intensidade, e principalmente com essas coisas que nós estamos passando nessa dura missão do coronavírus, né? Temos que olhar
por uma outra realidade, por um outro ponto. Eu tinha um grande líder em uma das companhias que eu participei, que eu trabalhei nessa vida, onde ele sempre dizia assim, no caos, depois que passava todo o caos, ele olhava, sentava e falava assim: Alexandre, vamos pensar as coisas positivas que isso trouxe para nós. No espaço que nós temos lá, que que a gente já comentou desde o primeiro programa aqui. Mas sempre é bom repetir. Sim, todos, né? A casa de orações, né? Nossa casa de orações Benedito Aruanda. E nós recebemos várias mensagens, né? Dos nossos mestres lá. E também mensagens que a gente conversava junto com as outras pessoas. E uma das coisas mais interessantes que nós tivemos foi... Qual é o momento que nós estamos passando? O porquê estamos passando nisso? Muitas pessoas perguntavam pra gente... perguntavam pra mim... Alexandre, isso daí é uma coisa de Deus? Deus nos enviou isso? Algumas outras coisas que eu recebo de algumas pessoas Alexandre, isso é uma limpeza que Deus está fazendo dentro do nosso planeta? Eu vou passar a minha opinião e é o segmento que nós temos lá. Não é uma limpeza. Porque Deus não teria tanto trabalho para fazer uma limpeza tão assim, né? Mas sim, é uma mensagem que nós temos que pensar que é uma coisa que o mundo espiritual, que o mundo de energia, que o universo está nos mandando para dizer assim, vamos voltar a algumas coisas na origem. Né? Vamos voltar ao momento passado que nós tínhamos com os nossos amigos e com os nossos familiares, que perdemos isso. Tem que ficar bem claro sobre isso, perdemos isso. Né? Gostaria de comentar alguma coisa? Só... Não, um detalhe até que eu ia separar, passou o tempo, ia colocar uma fotografia de que nos últimos cada 100 anos atrás, digamos assim, estamos em 2020, 1920, 1820 e 1720. Teve, não sei se querem chamar de pestes, vírus ou o que quiser, devastadores. Febre amarela, peste negra e, bom, neste ano, casualmente, de novo, 2020, o coronavírus. Acontece que tem muita especulação em cima disso. Teve várias pessoas, tá? E do lado esotérico, digamos assim, que previram que em 2020 pelo menos uns 40 dias os países parariam para ter uma conscientização do mesmo ser humano, o que for, e a natureza em si dar uma respirada, porque nós maltratamos muito ela. Isso é um enfoque. Também tem outro enfoque, até o lado religioso, respeitando todos, tá? Na qual chegam a dizer de que Deus é que está mandando isso para, sei lá, é uma barbaridade, a meu ver. Tá? Imagina Deus mandando um castigo para levar um monte de gente. E, bueno, fazer o quê? Então, devemos ser equilibrados e ver esse momento realmente, o que devemos fazer, em vez de ficar com medo em casa. Como podemos aproveitar isso aí? Sim.
Lara, a mensagem que nós recebemos lá, a gente vai fazer... Pessoal, aqui é mais um bate-papo que nós temos para compartilhar com todos vocês as ideias da Casa de Orações de Benedito de Aruanda e também as ideias daquilo que nós acreditamos. A primeira mensagem foi que muitos de nós, a grande maioria, na verdade, sempre reclamávamos de que nós não tínhamos tempo. Se eu tivesse tempo, eu ficaria mais com meus filhos. Se eu tivesse tempo, eu daria mais atenção aos meus pais. Se eu tivesse tempo, eu arrumaria aquele guarda-roupa, aquele... Não é? Se eu tivesse tempo, eu pintaria aquela peça, aquele quarto, aquele cômodo. Se eu tivesse tempo, eu leria aquele livro. Faria pesquisa, me aprofundaria no assunto. Aprenderia mais. Não tenho tempo. E o que nós vemos hoje neste momento? E é onde eu acredito que sim tem uma intervenção do universo, energeticamente do universo. Estamos tendo tempo, pessoal, para fazer tudo aquilo que nós falávamos que não temos tempo. Lógico, com algumas exceções. Eu queria ter tempo mais para viajar. Isso não dá. Eu queria ter tempo mais para fazer outras coisas. Tem coisas que não dá. Festa. Para fazer uma festa? Não é o momento. Não é o momento. Mas por que nós não aproveitamos o momento? Estamos aí isolados há mais ou menos 15 dias. Já vamos para o 20º dia de isolamento. E temos aí mais 15 dias de isolamento ou mais. Quantos livros você leu? Ou começou a ler? Percebestes como seus filhos criaram? Por que não convivem mais com ele, ao invés de muitos falarem, não aguento mais ficar com essa criança, com esse filho? Como que aguentam? Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, não aguento mais. E eu te garanto que quando voltar a trabalhar, um mês depois vai falar, estou cansado, eu preciso de férias. E não tenho tempo. Então o que nós queremos hoje aqui é passar a mensagem de aproveite o seu tempo. Mas Alexandre, você não sabe como que eu estou financeiramente, isso está ruim. Pessoal, independente do salário que você receba, independente de quanto você recebe hoje, todos estão com problemas. Porque quem ganha muito, quem recebe muito dinheiro, também tem muito gasto. Concorda, Lara? Aproveite um momento nas coisas mais simples que possa ser. Converse com seu filho. Pare um pouco, só um pouco, de ficar vendo essas notícias ruins que estão carregando a massa energética. Mas Deus vai resolver isso, seja lá no que você acredite, vai resolver isso quando? Quando nós não sabemos, mas que Ele está dando a grande oportunidade para que nós tenhamos uma união maior, que nós tenhamos um autoconhecimento maior. O grande problema, Lara, também é que nós não conseguimos ficar sozinhos com a principal pessoa da nossa vida. Acredita nisso? Você não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Então comece a perceber, comece a aprender, a conviver consigo. Quantos momentos na vida nós pedimos, eu queria um tempo comigo mesmo. Está aí o tempo. E o que você está aproveitando desse tempo? Para reclamar? Para reclamar? Para criticar? Para criticar? Para ouvir os aproveitadores deste momento, porque estamos tendo uma enxurrada de aproveitadores do momento. Sim,
Sempre teve e, lamentavelmente, com a saúde, inclusive. Exato. E ao invés de nós fazermos uma introspecção, ao invés de nós trazermos isso para o nosso interior, seja ele o nosso interior do nosso corpo e da nossa mente, para o interior da nossa casa, para o interior do nosso convívio, nós estamos vendo somente esses aproveitadores. Ah, fulano disse isso. Ah, ciclano quer derrubar aquilo. A igreja tal. A religião tal. O político tal. Pessoal, não deixemos que isto afete o nosso dia a dia. Porque senão nós teremos um problema muito maior que o coronavírus. Muito maior, que são os momentos de depressão, são os momentos de angústia, são os momentos de delírio, são os momentos de pânico, são os momentos de solidão. Aquele que acredita em si mesmo, aquele que acredita e começa a perceber os seus momentos, os seus defeitos, que começa a dar a atenção para a principal pessoa da sua vida, que é você mesmo, não fica na solidão. Ele pode se sentir solitário, que é uma grande diferença. Eu estou me sentindo solitário hoje, né? Porque eu gosto de conversar com pessoas. Aí Deus nos deu a tecnologia para isso, para conversarmos com pessoas distantes. É para isso que isso aqui serve, para integrar ainda mais as pessoas que estão longe, mas não sinta solidão. Aquele vazio. Não sinta aquele vazio. Porque você está com a principal pessoa da sua vida, que é você mesmo. Comece a perceber em si e comece... eu não quero ler um livro. Eu não quero fazer nada. Então comece a prestar atenção em si mesmo, para que a evolução interior comece a florescer. Porque esse é o verdadeiro momento que nós estamos passando agora, Lara. Esse é o verdadeiro momento. Comece a resolver as coisas interiores, sem desculpas. Uma coisa que eu acredito, que este momento dessa pandemia está marcando um grande divisor de águas, digamos. Vai ter o antes dele e o depois dele. Esse momento seria, acredito eu, para que as pessoas se conscientizem, acordem, parem para pensar, então muitos o farão, mas muitos também não. Mas vai ficar marcado, isso sim, vai ser diferente, nós vamos ver as coisas diferentes. É um momento de a gente parar para pensar, por que está acontecendo isso? Mas não procure a resposta em outras pessoas. Faça-se a pergunta e trate de verificar se tem uma resposta do seu subconsciente, ou como quiser chamar. Espere, medite, aproveite o tempo antes de dormir. Aproveite esse tempo, respire. Sinta a sua respiração, né? Até na hora de comer, almoço, janta. Tem gente que está comendo aqui, não sabe, depois de 5 minutos, o que tu almoçou? Não sei, eu comi. Poxa, é automático. Faça silêncio, apague ou mantenha a distância. Tire para comer, vamos comer, em silêncio. Sinta o sabor de cada coisa. Faça algo diferente, experimente e vai ver. Coisas simples, o que a gente pode aprender. Sensações que estão ali e não estamos aproveitando. Sim. Uma outra coisa que deste momento que está nos passando uma coisa muito interessante, que inclusive hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que uma grande amiga minha, né, fazia tempo que não recebia um abraço, né? Hoje a nossa mídia
vejam, pessoal, eu não estou aqui para dizer o que está certo, o que está errado, o que a mídia está fazendo. Eu tenho certeza que cada um tem a sua opinião e aquilo que acredita. Mas também, por um outro lado, nós estamos recebendo da mídia fortes impactos, fortes informações de não apague, não abrace, não beije, não toque, não fale, mantenha a distância. Sim, vamos seguir tudo isso. Porque se o coronavírus não fosse sério, os nossos governantes mundiais, não estou falando do Brasil, não estariam tendo todas essas atitudes que estão tendo agora. Isso está parando o mundo, não é um país, não é uma cidade. Não é uma coisa, então é sério. Mas o fato deste momento você não poder receber um simples abraço, um simples aperto de mão, o quanto isso está fazendo falta em ti? O quanto isso faz falta? O fato de você não se reunir com seus familiares, o quanto isso está fazendo falta? Com seus amigos, o quanto isso está fazendo falta? Bastante. Eu adoro receber um abraço. Tem pessoas que não gostam, tá? Eu respeito isso também. Eu adoro receber um abraço, adoro receber um beijo, adoro isso, adoro aquilo. Eu gosto disso, mas eu não posso agora. Este é o momento de você perceber o quanto isso é importante para você na sua vida. O quanto isso faz falta. E quando você tiver oportunidade, faça. Eu vou falar uma coisa pessoal, bem pessoal minha, tá bom? Eu sou paulistano, como vocês sabem, e eu não converso, e eu tenho 4 irmãos, toda a minha família, exceto minhas filhas, né, minha ex-esposa, todos moram, exceto minha família, assim, minha ex-esposa e minhas filhas moram aqui, o restante, todos moram em São Paulo, todos moram em São Paulo. E foram 2, 3 anos conversando com um aqui, conversando com o outro ali e tal. E por uma incrível coincidência, porque o ser humano é muito disso, né? Se eu não posso fazer, é aquilo que eu vou fazer, né? Ou então, no momento de uma crise, vamos fazer. Foi a primeira vez, agora com essa crise, que nós começamos a falar em grupo de vídeo via WhatsApp. Então, nós 4 irmãos, eu, né, meus outros 3 irmãos, são 2 irmãs e mais um meu irmão, pela primeira vez depois de anos, Lara, nós resolvemos fazer uma conversa de vídeo entre grupo no WhatsApp. Foi muito bom, repetimos, mas isso me faz pensar, teve que ter o coronavírus para que nós façamos isso? Tem que ter esse isolamento para que nós possamos acordar, para que as coisas mais simples podemos fazer? Por que teve que ter isso? Agora, e por que não fazemos isso mais com uma periodicidade maior? Agora, depois que isso passar, continuaremos fazendo isso? Voltaremos a ler os livros? Estudaremos mais a nossa religião, seja qual ela for? Nos aprofundaremos no autoconhecimento? Aprenderemos mais conosco mesmo? Sentiremos mais aquilo que faz falta dentro de nós? Este é o momento de nós aprendermos tudo isso para que possamos levar para o resto da vida. Então, tudo aquilo que você falou que quando tivesse tempo iria fazer, faça. E preste atenção principalmente nas coisas simples. Como, por exemplo,
cozinhar. Tanto homem como mulher. Eu pessoalmente gosto. Perfeito. Tá? Mas para quem não gosta, é uma necessidade. Eu tenho dinheiro, eu vou no restaurante, faço encomenda, vem. Até quando vai isso? Qual é o risco? Por que não aprender a fazer algo básico, ir aprendendo a ter gosto? Não deixa de ser algo necessário para a sobrevivência? A água, aproveitar os chás, fazer a combinação de chás. É chás que vocês dizem? Chá, tá? E por aí vai indo. Cuidado com os doces, bolos, o açúcar não é muito bom para a saúde. Informação, saber sobre a saúde. São coisas tão simples que estão ao alcance de cada um e a gente muitas vezes não deu a mínima importância. Às vezes a pessoa que está convivendo conosco no lar, tá, vai mudar totalmente porque, poxa, era vida corrida, a mulher trabalhava num lugar, o marido no outro, aí se encontrava de noite, aquela rotina e os filhos, ou sei lá o quê, e agora tudo lá em casa. E alguns chegam a dizer, pá, eu que não aguento mais os guris, poxa, mas é o momento de dar atenção e os filhos, se estão querendo tanta atenção, é porque estavam carentes. E não é momento de crítica, é momento, como eu disse, parar e raciocinar. Por que está acontecendo isso? Aproveitemos esse tempo, então, para refletir, para pensar. É um momento especial e único. Temos que ver o lado positivo das coisas. Sim, apesar de ser uma pandemia séria com problema, tudo tem um lado positivo. Assim como tudo tem um lado negativo. Agora, em que lugar você vai se colocar é decisão sua. Né? Sim. Então, é um momento especial. Não estamos dando várias ideias aqui. O ideal seria pensa, respira, relaxa, pega uma folha de papel. O que te vem na cabeça? Vontade de fazer o quê? Anota. Se for algo estilo que não é momento, festa, viagem, bom, risca. Mas se for algo que, puxa, algo tão bobo como, sei lá, fazer algo... A coisa mais simples, né? Falando de refeição, né? Aquela receita da avó que tá guardada lá naquela gavetinha que um dia você prometeu que ia fazer. Faz. Né? Deu errado, faz de novo. Tempo você vai ter. Outro dia eu recebi uma fotografia de um bolo, aquele pudim que vai na forma no meio, né? Pudim de leite. Preto, queimado. Dizia, tô aprendendo a fazer pneu. Mas é isso. Ter o lado do humor, sem ser sarcástico, claro, mas ver o lado bom das coisas. O símbolo, os chineses, os orientais, têm o símbolo do Tao. E uma esfera, vamos traçar um S no meio. Tá? Um lado é branco, o outro lado é preto. No lado preto tem um pontinho branco e no lado branco tem um pontinho preto. Basicamente, a grandes rasgos, né, quer dizer que tudo lado bom tem algo ruim e tudo lado ruim tem algo bom. Talvez não esteja me expressando corretamente, mas vocês entenderam, né? O todo lado negativo tem algo de bom e todo lado positivo tem algo de ruim. Então temos que saber como manipular, em que momento estamos, se estamos no lado negativo, no lado positivo, procurar sempre o melhor. O que é melhor no momento destes? Experiência, raciocinar. Tem coisas, o conhecimento empírico só se adquire vivendo, vivenciando. Não adianta querer passar uma informação para quem nunca viveu. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa cega de nascença.
como vocês vão explicar a ela as cores? Por mais que vocês falem, não tem como ela imaginar, não tem referência. Então, esse momento que estamos vivendo é especial. Vejamos o que podemos tirar de bom. Fiquemos com as energias positivas, que o medo baixa a nossa imunidade, autoestima. E qualquer coisinha nos faz mal. E nós, com susto, de repente pegamos, sei lá, qualquer coisa aí, uma dor de garganta e, meu Deus, estou com coronavírus e já. Quando quer ver, morreu de infarto. Não tem nada que ver, não era nada disso. Tá? Esperemos que pensem. É um momento especial. Então aproveitem olhando esse momento especial. É que nem aquela figura do Tao que eu falei, estamos no momento negativo, negro, como quiserem chamar, terrível, procuremos um pontinho branco dali. Simbolizando, né? É essa a mensagem que estamos neste momento, momento de novo, passando para vocês. Não achem que nós, desse lado, achamos que isso é fácil e tudo mais. Todos os desafios, né? Nós não falamos problemas, são desafios. Eles são pertinentes. Aí nesta festa, você não gostou da festa e quer ir embora daquela festa. Porque isso acontece, você está num ambiente que quer sair dali, como você está dentro da sua casa e você quer sair para a rua e tudo mais. Esse mestre me ensinou a fazer 3 perguntas quando você está em algum momento, em algum lugar. Faça as 3 perguntas. Aí ele... Tá, então quais são as 3 perguntas? Aproveite, pegue uma caneta e um papel. Pegue enquanto isso, vamos dar uns 10 segundos, tá? Não é... Nada é por casualidade, tudo é causal. Aproveite o momento, vá, pegue um papel ali e anote, porque às vezes a gente esquece, lembro de 2, faltou a terceira. Pode rever o programa no meu site, no meu canal, que chama um canal de YouTube. Procurem pelo Prof. Lara, não é Profe, é Prof. A abreviação de professor termina no F. Então, Prof. Lara. E vai aparecer meus vídeos lá. Entrem no canal, inscrevam-se, deem like, tem mais de 40 tipos de entrevistas e podem rever este programa para quem não teve tempo de anotar. Mas para quem já está com o papel e caneta, coloque aí número 1. Só para falar, aproveitando o ensejo e falar do meu canal, né? Vamos, por favor. Eu tenho um canal também que chama Essência Natural, né? A Alexandre Moraes, canal Essência Natural, onde nós já conseguimos postar 3 vídeos, né? Alexandre, por que você não coloca mais vídeos? Nós temos 7 pilares lá no nosso caso de orações. E para eu colocar um vídeo sobre algum assunto, eu tenho que estar pleno naquele assunto, né? Vou dar um exemplo. O último que nós colocamos foi o perdão. Enquanto eu não conseguir perdoar tudo, né? Eu não posso colocar o próximo. Não te sentias preparado não para... Não me sinto, né? Aí quando eu coloquei o vídeo do perdão, eu falei, putz, falta eu perdoar aquele negocinho ali, como que eu vou, né? Eu tenho que aprender com a minha própria vivência, né? Porque muitos desses conhecimentos que nós temos aqui vêm da nossa casa de orações. E tem a história incrível, né? Que Mahatma Gandhi... do açúcar, né? Essa daí, tá. Muito boa a história. Conta rapidinho. Para quem nunca ouviu, uma mãe levou até Gandhi um filho e falou: Gandhi, fale para o meu filho não comer açúcar. Um detalhe, ajudando a contar a história. Muita gente se consultava com Gandhi. Isso é realidade, não é ficção.
Gandhi é um ser que existiu, tá? Não há muito. E muita gente fazia fila para consultar-se com ele. E a mãe essa passou o dia inteiro para chegar a vez dela. Aí chegou lá e disse, meu filho tem um problema, ele vive comendo açúcar, não para, então eu queria que tu resolvesse o problema dele. Aí Gandhi virou, olhou bem para a criança, olhou bem para a mãe e disse assim, volte daqui 15 dias. Exato. Ela ficou muito, né? Não entendeu nada. Não entendeu nada, mas como todo mundo seguia, né, os ensinamentos dele, ela voltou, ficou na fila novamente e tal. Quando chegou a vez dela, Gandhi, agora fale para ele, menino, não coma mais açúcar. A mãe ficou, né? Pô, mas você esperou 15 dias para falar? Não. Isso. Eu acho que parou. Não, continua, Né? Fica o áudio. Ficou 15 dias para falar não coma açúcar. 15 dias. E falou só, menino, não coma açúcar. É porque eu comi. Aí Gandhi respondeu na sua plenitude e falou, é porque eu comi açúcar. Então não tinha como. Então como que eu vou falar para alguém não comer açúcar se eu estava comendo açúcar? Então nesses 15 dias eu parei de comer açúcar para que o universo saiba que eu, né, estou fazendo isso. E voltando às 3, aí esse grande mestre me ensinou o seguinte, se eu fui numa festa ou eu estou em casa, que é o seu momento, é nosso, né, o seu, né, é o nosso momento, primeira pergunta que você tem que fazer. Vamos lá, primeira, anotem aí. A primeira pergunta é, eu tenho como sair disso? Um exemplo, se eu estou numa festa, eu tenho como ir embora? Eu tenho como sair de casa? Ou, para ser mais específico, eu tenho como sair deste momento? Se a resposta for sim, saia. Se for uma festa, chegue no dono da festa e fale assim, muito obrigado pelo seu convite, mas eu vim só por você, para dar uma passada tal, e vai embora. Primeira pergunta, eu tenho como sair disso? Não tenho. Aí você vai para a segunda pergunta. Né? Eu tenho como mudar esse ambiente para que isto fique melhor para mim e, consequentemente, também para os outros, porque se não ficar só melhor para ti, ele deixa de ser para os outros? Pode deixar para os outros, né? Tenho. Então mude o ambiente para que isso fique melhor para você e você se sinta bem. Aí você fala, aí vem a segunda pergunta. Eu não tenho como mudar. Aí vem a terceira. Se você não tem como sair, se você não tem como mudar, aproveita como está, que é a terceira. Que não é uma pergunta, é uma afirmação. Vai lá e aproveite. Porque não tem uma outra coisa para fazer. O máximo que vai fazer é ficar lá parado, triste, afetando as outras pessoas e afetando o seu ambiente e piorando o seu ambiente. Então aproveita. Ah, mas tá tocando a música que eu não gosto. Tá, quando você chegar na sua casa, ou no seu cômodo, ou no seu quarto, coloca a música que você gosta, mas aquele momento é para a música, aquele tipo de música que vai tocar. Você não pode sair dali. Você não pode mudar. Então dança. Vamos lá. É só aquele momento, pessoal. A vida é feita de momentos. Isso. E aproveite o seu presente. O seu momento. Porque o presente nada mais é que a palavra presente. É um presente que Deus está te dizendo. Pare de se marmurar, Tem muita gente que vive ou no passado ou no futuro. E não vive o presente. Uma outra coisa, Lara, que vem muito de encontro com isso, muitas pessoas ficam nesse momento de introspecção, utilizam esse momento de ficar sozinho ou de pensar e começa a pensar assim:
Ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria muitas coisas diferentes. Ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito aquilo. Eu teria mudado aquilo. Eu não teria aceitado aquilo, ou teria dito não. Ou teria dito sim, ou teria aceitado. E o que nós temos para dizer para você? Se você não tivesse passado por tudo isso, não teria o conhecimento que tem hoje. Então, ao invés de se lamuriar, ao invés de dizer, ficar no passado, dizendo muitas coisas, comece a dizer, obrigado, meu Deus, ou obrigado, universo, obrigado por ter me dado a oportunidade de ter aprendido, em ter aceito aquilo ou não ter aceito, porque hoje eu sou uma pessoa bem melhor, hoje eu tenho todo esse conhecimento. Né? Hoje eu tenho todo esse conhecimento porque eu passei por aquilo. É isso. Porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo. Nossa geração, eu digo nossa geração mesmo, a minha, do lar aqui, estamos fazendo com que os nossos filhos muitas vezes não passem por momentos de desafios. Isso vai afetar lá no futuro. Vai chegar lá na frente e falar assim, putz, é super protegido. E o que eu aprendi, né? Gente, o programa está sensacional e passa o tempo rápido demais. Então temos quase 20 comentários aqui que eu quero fazer rapidamente e quero encerrar o programa de forma diferente hoje. Então vamos lá. Rodrigo de Medeiros, boa noite. Valéria Lúcia, boa noite. Rodrigo de Medeiros novamente, o tempo passa e não volta. É verdade. Então aproveite. Então aproveite. Tânia de Harmonia diz, já ouvi várias conspirações, até que foi a China que fez isso para dominar a economia, para o povo. Sendo sim, sendo não, a gente comentando isso aí não vamos resolver nada. Então, eu acho que é o momento de ficar positivo, de ver para nós mesmos que podemos aprender e não ficar em comentários que não levam a nada a não ser baixar nossa imunidade. É o que eu teria a falar. Exatamente, né? Suponhamos que uma dessas teorias, das milhares que temos, da conspiração, seja uma delas ou várias delas sejam verdade. Vai mudar alguma coisa nós sabemos isso? Não. Né? Já estamos nela. Faça-se aquelas 3 perguntas, né? Ou as 2 perguntas de afirmação. Já estamos nela. Já estamos sentindo o impacto direto sobre delas. Então, vamos fazer com que o nosso momento seja bom, de alguma forma ou de outra, que o nosso momento seja proveitoso e instrutivo. Seja da forma mais simples possível. Aqui Fernanda de Porto Alegre faz um comentário muito interessante que diz: a vida é corrida. Agora o povo com tempo, querendo trabalhar, que povo infeliz. Deixa o povo, te preocupa contigo. Se não tu estás entrando na energia negativa delas, porque tu vê, o ser humano geralmente, lamentavelmente, ele vê as coisas negativas. Como eu queria que chovesse quando chove, eu queria que tivesse sol. Mas não é criticar, é sim aproveitar o sol e aproveitar a chuva no momento que está. Né? Grazi de Porto Alegre diz: tá maravilhoso o programa. Hoje, Lara, adorei esse tema. Acorda, povo. Obrigado, Grazi. Helena de Santa Cruz diz: já estou conectada com vocês e com tempo antes nesse horário estava trabalhando. Que bom! Calandra de Bom Princípio diz: estamos aqui reunidos na sala assistindo vocês.
Muitos crentes dizem que é o sistema de arrebatamento o que vocês dizem. Crenças são crenças. Tem muita gente que explora esse lado. De repente até no encerramento se fala alguma coisa sobre isso. Como falou o Alexandre, pode ser um momento de vocês aprofundarem a crença de vocês para ver fundamentação, se é, se não é, questionamentos, tá? Susana da Silva diz: amei o presente do programa, é uma das ganhadoras, e amei os produtos, que bacana. Então já temos uma fã e cliente dos produtos Boria. Thaís de São Leopoldo diz: o povo está com medo de ficar sem dinheiro, mas não entende que é na simplicidade que se conhece as melhores coisas. Isso me fez lembrar uma palavra que é muito usada, devem conhecer. No momento da crise, mude as letras e use CRIE. Pessoal, tem muita gente reclamando quando eu falo povo, quando eu falo pessoas, eu sou uma delas. O Lara é uma delas. Estamos incluídos, genérico. Né? Não estamos aqui de fora falando né? Vocês. Vocês, né? Somos nós, né? E tem muita gente neste momento aproveitando o momento para melhorar suas finanças, para melhorar a sua vida, para melhorar. Estão explorando, porque tem, né? Tem saída. Talvez você não esteja enxergando isso, e eu também não, mas tem. Então vamos procurar uma forma. Uma das minhas filhas trabalha numa empresa que faz a intersecção de outras empresas, e ela me disse hoje pela manhã, né, numa das reuniões de lives que eu faço com elas, e ela me disse: pai, tem muita gente bem, aproveitando o momento, fazendo com que as suas empresas cresçam, achando saídas diferentes. Porque, pessoal, estamos vivendo um momento diferente, cujo qual vai ter um impacto muito grande, principalmente na forma de enxergarmos as coisas e na forma de trabalharmos, muito grande depois que isso passar. Muitas formas de pensar, principalmente empregado que trabalha em casa, pessoas que trabalham em home office ou trabalho de casa, não trabalham direito. Não, isso está acabando. Eles vão perceber que quando você trabalha em casa, home office, você trabalha muito, muito mais. Muito mais. E não leva o trabalho em casa, você já está em casa. Né? Essas pessoas que trabalham em casa estão criando disciplinas para trabalhar em casa também. Não julgue aquilo que nunca fizeram. Experimente. Sandra Santos, boa noite. Obrigado pela audiência. Fábio Joel dos Santos, boa noite. Como é bom ser amigo do professor Lara. Essa palavra amigo é recíproca. Grande Fábio Joel dos Santos. Vamos lá. Kelvin Abich. Abraço, chefe Lara. Obrigado. Sensacional. Você já provou alguma das minhas comidas? Rodrigo de Medeiros. Uma visão diferenciada. Ótimo tópico. Obrigado, é o que tratamos sempre de trazer coisas que contribuam, que cresçam. Fabiana de Novo Hamburgo diz: já estou na audiência, Lara. Parabéns pelo programa. Obrigado. Não só para mim, senão sempre para meus convidados também, que, por exemplo, nem todos estão disponíveis, às vezes pela própria quarentena. E o meu amigo aqui se dispôs quando eu falei, na hora, tendo suas dificuldades como todos, e está aqui levando uma mensagem
construtiva para todos nós. E como... Uma mensagem de positiva, prosperidade, ânimo. E aquilo, como você disse, nada é por acaso, né? A mensagem que nós estamos passando agora, dessa visão, nós recebemos segunda-feira. Né? Hoje é quarta. Recebemos anteontem. No formato, né, que estamos passando para nós. E desde segunda-feira eu também estou aprendendo bastante, né? De enxergar coisas que eu não estava enxergando, né? Porque nós vivemos nesse mundo e é muito desafiador rompermos essa massa de energia que se criou e enxergar o mundo de uma forma diferente, enxergar as coisas de uma forma diferente, seja ela na mais simples ou seja ela na mais complexa, né? Lamentavelmente teríamos que ter mais uma hora, que está tão bom, mas para poder concluir os últimos comentários aqui, tá? A última foi, acho que foi Fabiana de Novo Hamburgo, diz, já estou na audiência, Lara, parabéns pelo programa, não sei se já tinha falado, mas pela dúvida. Gabriela diz, e as igrejas que estão tristes sobre estar fechadas, o que vocês acham? Para que se preocupar com as igrejas? Preocupem-se com vocês. E existe uma certa interpretação que pensem nisso. A igreja somos nós e não o templo de pedra. É um comentário. Osmar de Cachoeirinha diz, sempre aprendo muito com este programa, reto, sem ideologia política, e eu acrescento, sem ideologia religiosa também. Por falar em tempo, que é um outro assunto que a gente podia trazer aqui, poderíamos ficar mais uma hora. Outro dia, podemos? Como que não? Uma dos ensinamentos que nós temos lá, né, é o seguinte: qual é a sua casa, qual é o seu templo? Onde fica o seu templo? Seja qual religião que você for. Onde fica o seu templo? O seu templo é o seu corpo. O seu templo é a sua mente, é o seu pensamento, é essa massa física, matéria que Deus te deu. Esse é o seu templo, essa é a sua casa. Mas e as igrejas, os templos de Umbanda, de Espiritismo, de espíritas, seja qual ele for, aquela é a casa de Deus. Onde você leva a sua casa para se limpar e para glorificar e aumentar ainda mais a sua energia. Mas um templo de Deus, ele não é sozinho, ele precisa de mais pessoas, seja qual religião que você esteja. Então a sua casa, a casa que Deus te deu, está sempre contigo, está no seu corpo e na sua mente. E a casa de Deus é aquela que você frequenta. E tem gente que não precisa frequentar, que não acredita, mas ele acredita em quê? Em si, na sua casa, que é o que Deus te deu. Mas isso é um tema que, se a gente se aprofundar, faremos um programa sobre isso. É um outro assunto que nós abordamos lá. 2 últimos comentários. Noeli de São Sebastião, do Caí, diz: é muita negatividade na TV, isso baixa o astral e a imunidade das pessoas pelo estresse e a tensão. Verdade. Sandra da Silva de Esteio, desculpa a demora, quero agradecer o presente do programa, estou conectada aqui. Fantástico. Como eu disse que ia encerrar diferente, por minha conta, eu vou passar um áudio para que reflitam, sem propósito de atacar nenhuma religião, mas sim para que pensem. Eu achei um áudio muito bacana para refletir, já que tem muita gente que se aproveita da crença de outras pessoas. Depois desse áudio, estaremos encerrados hoje. Ojalá possamos nos encontrar na próxima quarta. E aí, como sempre, o adeus. Por favor, operador de mesa, se pode passar o áudio.
Até logo, pessoal, e entre no canal Essência Natural. Onde eles estão agora? Onde estão os cultos de milagre? Onde estão os lenços ungidos? Onde está a teologia da prosperidade agora? O triunfalismo? Vocês não curam tudo? Vocês não têm o poder contra qualquer doença? Cadê a igreja de vocês? Por que elas não estão abertas recebendo os infectados do coronavírus para serem curados por vocês com imposição de mãos, sem máscara e sem luva? Vocês arrogam ter os dons de cura? Peguem os lenços de vocês, por que vocês não enviam um pouco para a Itália? Veja aquele país, veja a Espanha. São milhares de mortos. Os lenços de vocês não curam? Por que vocês não enviam 4, 5 integrantes da igreja de vocês? 2 na Itália, 2 na Espanha, 2 nos Estados Unidos? Essa epidemia está servindo para desmascarar essa farsa, para desmascarar essa teologia. Provérbios diz que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. E agora? O que vale a casa própria? O carro zero? Os 20 salários que vocês prometem aquele que fizer a campanha receberem? Onde estão os 318 agora? Por que não vão alguns do hospital das clínicas, outros até o Albert Einstein, outros até o Sírio-Libanês? Por que vocês não impõem as mãos sobre os entubados e com uma oração os cura? Porque isso é uma farsa, porque isso é mentira, esses lenços não curam, esses óleos não curam, porque seria omissão de socorro e vocês seriam processados por omissão de socorro, tendo a cura na mão de vocês e omitindo elas. Mas não, as igrejas estão fechadas, ninguém está sendo curado por óleo, lenço ou imposição de mão de vocês. As nações estão morrendo, vidas e vidas sendo ceifadas e vocês não podem fazer nada. Louvado seja Deus que a epidemia está desmascarando essa teologia, tanto da prosperidade, porque de que serve a riqueza agora? Se pobres, ricos, velhos, novos, não é quem tem mais dinheiro que está sendo salvo agora. O dinheiro não resolve nada agora, dado o número, a explosão de enfermos. Para que serve a prosperidade? E as promessas de cura? Que esse povo abra os olhos e ao passar essa epidemia, ninguém deles volte para essas igrejas.